para ser pai do filho seu. Eis-me aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este espaço dos documentos da igreja. Hoje é sexta-feira, não é, da Epifania do Senhor. Já estamos mesmo na reta final, não é, deste tempo do Natal do Senhor. E hoje, não é, para assim, digamos, encerrar o tempo do Natal, porque o próximo domingo já é o batismo do Senhor. Trouxe de modo muito particular e muito especial também, mesmo neste ano especial, não é? Trouxe uma carta apostólica do Papa Francisco que faz então referência a São José, não é? O Papa Francisco apresenta-nos então São José como modelo para este ano de 2021. Não é este ano então que o Papa Francisco dedica a São José. Então, é mesmo de São José que nós vamos falar hoje. Este carpinteiro, este pai adotivo de Jesus, que também é nosso pai, que é patrono então também das nossas igrejas, não é? Tem vários templos construídos em seu nome. E o Papa Francisco, então, por ocasião, não é, do 150º aniversário da proclamação, não é, de São José como patrono da Igreja Universal pelo Papa Pio IX, não é? Dá então a igreja, não é, a oportunidade de viver um ano dedicado a São José, de modo então a contemplar São José, de modo a imitar as virtudes de São José, que é um modelo para a igreja, não é? Por quê? Porque José é este homem justo, como as Sagradas Escrituras mesmo menciona, não é? É o que a Sagrada Escritura chama de homem justo, aquele que acolheu Nossa Senhora, não denunciou Maria, e é este José que a igreja venera como pai de Jesus, e o Papa Francisco nos apresenta neste ano como também nosso pai, não é? Que continuemos a imitar as virtudes de São José. O Papa Francisco, na carta, não é, apresenta os evangelhos, não é, que narram São José. O Papa Francisco diz que São Mateus, não é, São Lucas, falam-nos aí de São José, mas não nos apresentam muita coisa sobre São José, mas o pouco que a Bíblia nos apresenta, não é? Cadê a minha Bíblia? O pouco que as Sagradas Escrituras nos apresentam, não é, dá então para falar de São José, para falarmos de José. E nós em Mateus nós vamos encontrar ali a genealogia de Jesus, e nessa genealogia de Jesus menciona mesmo São José. Termina assim: Jacob foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Então, só para vermos aqui que a própria Sagrada Escrituras, não é, já apresentam São José. São José que é este então, que foi então esse escolhido para ser o pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é este São José que o Papa Francisco, não é, para saudar os 150 anos da proclamação de São José como patrono, não é, da Igreja Universal, traz-nos então neste 2021, 2020 foi um ano marcado, não é, de muita, pela pandemia, é um ano turbulento, digamos, e Papa Francisco aproveitou mesmo aquele ano para então refletir mais e também, não é, apresentar nesta carta a realidade, não é, que a pandemia também nos fez viver. Tanto é que o Papa Francisco traz São José como modelo também daqueles pais que não conseguem, não é,
dar muito aos seus filhos, mas ainda assim fazem tudo, não é? Para dar então o melhor ao seu filho. Para dar então o melhor aos seus filhos. E José, o carpinteiro, ensinou ao seu filho Jesus esta profissão, não é? Ele defendeu sempre Jesus. É muito, muito, muito bonita, não é? A narração, não é? Os poucos detalhes que a Bíblia nos apresenta sobre São José, mas muito significante, muito, muito protetor, não é? Quando ele teve de fugir com Nossa Senhora para esconder, não é? Para proteger o Filho de Deus, não é? José sabia, digamos, Papa Francisco mesmo diz aqui na carta, José não compreendeu tudo, mas aceitou tudo. José aceitou tudo. Aceitou então participar, não é, neste plano de salvação, neste plano salvífico. Aceitou, não é, proteger o Salvador da humanidade, mesmo não compreendendo as coisas, porque até o nome de Jesus, não é, para São José dar o nome, ele o anjo teve de falar, não é, por meio de sonho, não é, apareceu em sonhos a José. O anjo aparece para que José recebesse Maria. Enfim, José não compreendeu exatamente tudo, mas aceitou tudo, mas se colocou à disposição, não é, para proteger então este Salvador da humanidade. Então José teve essa coragem, não é? José teve essa coragem de aceitar, apesar de não compreender. Este pai amoroso, este pai protetor, este carpinteiro que ensinou também, não é? Desde sempre, desde cedo, não é? Nós sabemos que Jesus, humanamente falando, não nasceu já sabendo tudo. Tanto é que Jesus não aparece, o Papa Francisco ainda conta também aqui, aparece lá depois de alguns dias, de quando ele se perde, não é? Depois de alguns dias, 3 dias, aparece lá no templo, não é? Aprendendo alguma coisa com os doutores da lei. Então, Jesus, não é, humanamente falando, teve essa vivência familiar, teve de aprender também com o pai. Tanto é que quando Jesus cresceu e apareceu, não é esse, quando Jesus aparecia por ali, eles falavam, não é esse o filho do carpinteiro? E sua mãe não é Maria, seu pai não é José, o carpinteiro? Então, só para ver que Jesus foi este filho do carpinteiro, né, quando assumiu então a condição humana. Então é José que o Papa Francisco apresenta, e aqui na verdade não é, poderia ler a carta toda, é pouco, tem poucos pontos, mais poucos parágrafos, mas ainda assim vocês vão poder ler e vão poder compreender, não é? Vão poder, porque nós apegamos-nos muito a Nossa Senhora, porque, enfim, talvez por causa do Sim de Maria, apegamos muito, o Papa Francisco ainda também destaca aqui na carta, não é? De que, sim, a igreja virou-se muito para Nossa Senhora. Tanto é que São José parece que não é assim tão mencionado. Parece que existem sim igrejas, orações. Nos livros de orações não faltam orações a São José. Existem igrejas dedicadas a São José e tudo mais. Mas ainda assim, fala-se mais de Nossa Senhora. Então também aqui é uma oportunidade de vermos mais, de olharmos mais nesta figura de São José, neste São José, que é este pai, que é este esposo, que é este protetor, não é? Que é esta pessoa justa, como a Sagrada Escritura diz, justo, homem justo, José, o homem justo. Então, este pai de Jesus, que o Papa Francisco diz que esse pai que teve a coragem de assumir então a paternidade legal de Jesus, até o ponto de dar a luz, enfim, aliás, de dar o nome, perdão, até o ponto de dar o nome, como eu já disse, quando foi revelado, então, o anjo revelou o nome
em sonhos a José. Então, vamos olhar mais para a figura de São José. Papa Francisco, no finalzinho da carta, apresenta ali a oração de São José, a São José, que nós devemos fazer neste ano dedicado a São José, não é? Neste ano que também completa então 150 anos, né, da proclamação deste homem justo como patrono, então guardião da Igreja Universal, da Igreja Universal. Então é este São José que aconselho a todos. Busquem mesmo. As Sagradas Escrituras, enfim, falam pouco, mas fala pouco, né, de São José, mas ainda assim, este pouco e mais aquilo que os outros padres da igreja, como o Papa Francisco diz, os meus antecessores também escreveram, não é? O pouco que eles escreveram, mais o que a Bíblia nos conta, dá para vermos realmente quem foi São José. Então, São José é muito próximo de cada um de nós. São José é este homem que não tinha muito, mas ainda assim conseguiu dar aquilo que tinha ao seu filho. É também este modelo para os pais, não é? Então, aprendamos de São José. Até o próximo espaço dos documentos da igreja.